Então Abraão, ou Abrão, né, como era o seu nome antes, ele se moveu dali de Siquém para a banda do oriente de Betel e armou a sua tenda ali, tendo Betel ao ocidente e Ai, que era uma cidade, né, chamada Ai, não é aí onde você está. O nome da cidade se chamava Ai, ou Ai, né? E ali entre uma cidade e outra, entre Betel e Ai, ele edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Essa questão de edificar altar é algo assim muito interessante, porque quando alguém edifica um altar é porque está reconhecendo reconhecendo Deus, reconhecendo a entidade, o ser que está tendo uma comunicação com ele, no caso Abrão, Deus se comunicou com ele, era um ser. Talvez ele não sabia o nome de Deus, mas ele começou a ter um relacionamento com Deus. Não sabemos exatamente como que era isto, não sabemos se era algo assim, uma alusão mental, não é uma ilusão mental não, viu? É bem diferente, era algo assim que Deus falava na sua mente, ou que Deus aparecia de alguma forma figurativa, ou através de alguma figura, digamos, como uma pessoa para ele, ou como, digamos assim, como uma forma de um fantasma ou alguma coisa desse tipo, né? Porque tudo pode acontecer, né? Assim como aconteceu com Moisés, que viu um espinhal lá no meio do deserto, ardendo em chamas, mas aquele espinhal continuava verde, não queimava. E aquilo chamou a atenção de Moisés, né? Então, Deus apareceu daquela forma para Moisés, e possivelmente Deus aparecia ali para ele de alguma forma que ele pudesse visualizar, talvez alguma forma assim bem diferente, assim como apareceu para Moisés, algo que chamasse a atenção e que pudesse ser identificado como algo sobrenatural, porque Deus, naturalmente, as pessoas, é claro, vão esperar que seja alguém muito superior a nós, né, humanos, e, portanto, deveria aparecer ali para Abrão de uma forma muito diferente, muito especial, para que ele, inclusive, pudesse reconhecer que era o mesmo Deus que estava aparecendo para ele. Então, nós não sabemos exatamente, mas nós podemos, assim, conjecturar, nós podemos imaginar como deveria ser, né? Ou talvez Deus falasse através de vozes para ele, e ele ouvia essas vozes, talvez não visse nada, né? Mas ou não visse ninguém, mas Deus falava com ele, e não era uma, digamos assim, uma voz simplesmente da sua consciência, não, era a voz de Deus, era a voz de uma outra pessoa fora do corpo dele, que é bem diferente a gente ouvir uma voz fora do nosso corpo e ouvir uma voz dentro do nosso consciente, dentro da nossa mente. Tem pessoas que ouvem vozes, né? É bem diferente este fato, esses dois fatos. Ouvir um som externo, um barulho externo é bem identificável. E um barulho interno, um som interno, também é identificável. É bem diferente os dois tipos de reações. Mas o fato é que Deus se manifestou a Abrão várias vezes, desde quando ele saiu de Harã. Ele começou a conhecer Deus, Deus se manifestou para ele, e nessa caminhada
nós vemos que Deus lhe aparece novamente, lhe faz promessas, e Deus é um Deus que ele prometeu a Abrão, e através da escolha daquele homem e daquela família para dali surgir um grande povo, uma grande nação, foi algo assim extraordinário para a preservação das famílias, para a preservação do povo, para a preservação do ser humano. E nós vemos que Deus ele planejou tudo, né? Ele planejou que o ser humano pudesse conhecê-lo, pudesse ter uma intimidade com ele e pudesse reconhecer que ele é Deus, que ele é diferente de outros deuses que foram inventados posteriormente, né? Depois do dilúvio, porque as pessoas passaram a desconhecer a Deus e a não respeitar mais o Deus Criador, mas eles inventaram vários deuses, eles criaram vários deuses através de mitos, através de histórias e etc., né? E possivelmente tiraram histórias até mesmo inventadas, né? E também, talvez algumas histórias tenham até algum fundo de razão dentro da cultura, daquele povo, do pensamento deles, né? E assim, eles criaram outros deuses, mas na verdade, Deus continuou sendo Deus, ou seja, o Criador do céu e da terra continuou sendo o mesmo, continuou sendo aquele que ordena todas as coisas, que coloca em ordem todas as coisas e que comanda todas as coisas. E ali ele escolheu Abrão e a sua família para que dele surgisse um povo. E Abrão talvez nem soubesse, embora estivesse ouvindo a voz de Deus dizendo que faria dele uma grande nação, mas ele pensou que talvez fosse de uma outra forma, porque ele não tinha filhos. Essa que é a grande questão da fé que Abraão teve, da confiança que Abraão teve em Deus, porque Abraão não tinha filhos, e ele começou então a peregrinar por aquelas terras ali. Deus falou com ele: olha, eu vou dar essas terras à sua descendência. E como a fome na terra era muito grande, olha só, havia ali talvez uma seca ou alguma época de estiagem, alguma coisa assim, ele então resolveu descer até o Egito, como está escrito aí no versículo 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Então, aonde Abrão iniciou a sua peregrinação, onde ele parou ali para estar ali como Deus havia falado que era aquela terra ali que Deus estava indicando para ele, onde eles deveriam ficar, devido à fome, ele foi para o Egito. O Egito já existia, já havia cidades no Egito, já havia muitas coisas no Egito. Possivelmente o Egito não estava passando por aquela época de fome, mas devia haver alimentação no Egito. Então, para lá foi Abrão com a sua família. E é algo muito interessante isso, né? Nesse estudo de hoje, nós queremos apenas focar nesse assunto de que Abrão começou a sua trajetória ali na terra de Canaã e desceu ao Egito. Ou seja, já começou com algo inusitado, com uma prova, uma grande prova. Será que Deus estava certo mesmo que ali ele deveria ficar? Ele teve que sair para o Egito por causa da fome, porque não havia alimento para toda aquele pessoal que estava com ele. Eu creio que esta questão de não ter alimento ali naquela terra, porque havia grande fome naquela terra, foi uma das primeiras provas que Abraão passou. Porque como que Deus Todo-Poderoso vai mandar alguém para um lugar onde não tem comida? E a pessoa com uma grande família, com muitas pessoas ao seu redor, como
gado, né? Tinha muitos gados, ovelhas e tal, tinha muitas posses e escravos para alimentar, e foi para uma região onde as pessoas estavam passando fome, onde não havia comida. Então é algo assim que talvez mexeu com a fé de Abrão, com a confiança de Abrão. Ele, com certeza, que ele creu em Deus, naquilo que Deus estava falando, tanto que ele reconheceu Deus, né? Como nós falamos aqui, ele levantou o altar porque era uma forma de reconhecimento. Olha, realmente, esse agora é o meu Deus. Eu estou levantando esse altar porque eu estou reconhecendo que esse é Deus. Esse realmente é o Todo-Poderoso. Esse é o que faz alguma coisa. Esse é aquele que está realmente tendo o poder. E se ele me mandou aqui, ele vai prover todas as coisas. Porém, não era isso que estava acontecendo. A provisão estava faltando. E aí, Abrão, então, resolve descer para o Egito. Ele toma uma atitude, talvez até normal, que qualquer um de nós, né, faríamos. Por exemplo, se não temos uma comida em casa, então a gente vai sair para um outro local, né, para a casa de um vizinho, para a casa de uma outra pessoa, de um outro parente, né, de uma pessoa até mesmo desconhecida, atrás de comida, se nós não temos alimentação, né? E assim também fez Abrão. Ele foi pela sua intuição. Bom, não tem comida aqui, eu vou para um outro local, vou peregrinar lá no Egito, talvez lá tenha alimentação e com certeza ele esteve no Egito e depois nós vamos ver o que aconteceu lá, né? Eu creio que foi mais uma forma de Deus abençoá-lo ainda mais, porém foi uma grande prova para ele e para a sua família. Então, nós começamos a ver aqui que, mesmo dentro da direção de Deus, muitas vezes nós podemos ter atitudes que podem gerar consequências. Aliás, todas as nossas atitudes vão gerar alguma consequência em maior ou em menor grau, mas vão gerar consequências, e as consequências nós devemos arcar com essas consequências. E se nós estivermos dentro da direção de Deus, com certeza Deus vai nos guardar, Deus vai nos proteger, Deus vai nos dar formas de sairmos das ciladas das nossas próprias decisões. Muitas vezes até mesmo tendo que reconhecer que nós erramos. Então, meus amados irmãos, vamos ficar na direção de Deus, vamos continuar na direção de Deus. Se Deus está nos dando uma direção, por maior que seja o sacrifício, por maior que sejam os problemas que possam advir, que possam vir, que possam surgir, nós devemos continuar na confiança de que Deus há de suprir todas as nossas necessidades. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja com cada um de vocês nesta tarde, nesta semana que está iniciando, em nome de Jesus.